Fala pessoal, ligado no YouTube, tá no ar mais uma edição do Band Placar que tem oferecimento BandBet. Hoje é terça-feira, tem seleção brasileira em campo, 9h45 da noite, Brasil versus Paraguai na Neoquímica Arena, ou seja, solo brasileiro, a torcida brasileira promete estar em peso neste jogo para apoiar a seleção e o Carlo Ancelotti em busca da primeira vitória com a seleção brasileira. Já falamos aqui da volta do Rafinha ainda numa posição desconhecida, Berna. Claro que a gente tem algumas projeções, mas a gente não sabe ainda como vai ser essa seleção do Ancelotti com esses reforços de volta. Acho que é questão de tempo para a seleção se classificar, mas ontem o Ancelotti deu uma entrevista coletiva e falou sobre a pressão e ele sabe que o povo brasileiro é passional e vai ter pressão por aqui. Vai ter pressão, evidentemente, é um técnico estrangeiro que chega à seleção brasileira depois de muito tempo, é o quarto técnico estrangeiro na história da seleção, primeiro na era CBF, que começa em 1979. Veja, o Ancelotti vai fazer mudanças no setor ofensivo, o setor ofensivo da seleção brasileira foi muito mal na partida contra o Equador, a defesa não. Foi tranquila. Faço ressalvas ali ao desempenho do Wanderson na lateral direita no início do jogo contra o Equador, em que ele estava sobrecarregado, caíram dois jogadores por aquele setor, o Estupiñán, que fez uma partidaça, e o Minda, aí o técnico Ancelotti recua o Estevão para fazer ali o papel de anjo da guarda do Wanderson. Deu certo, mas o Brasil acabou perdendo o contra-ataque. Esse foi um dos motivos que fizeram com que o Brasil não atacasse tanto naquela partida. Bom, mas a história é outra hoje. O Brasil vai enfrentar uma equipe muito qualificada, assim como o Equador, que estará na Copa do Mundo, e o Paraguai tenta voltar a disputar o Mundial, que não acontece desde 2010. É uma seleção que foi habituê dos mundiais durante um tempo. Em 2010, inclusive, chegou a estar muito perto da semifinal daquela Copa do Mundo, empatava com a Espanha por 0-0, a Espanha viria a ser campeã mundial. E o Taquara Cardoso, que joga até hoje no Libertad, perdeu um pênalti. E aí, logo depois, a Espanha faz o gol da vitória com o Davi Villa, né? E desde então, o Paraguai foi apenas um figurante nas eliminatórias sul-americanas. Veja, essa equipe do Paraguai, como eu disse anteriormente, é boa, tem uma defesa muito bem postada. Começa o jogo com o Gatito no gol, né? Ex-jogador do Botafogo, hoje no Cerro Porteño, inclusive está disputando a Libertadores da América. Cáceres, Gustavo Gomes, do Palmeiras, Alderete e Júnior Alonso, jogando como um lateral esquerdo, jogador do Atlético Mineiro. Mais à frente, o Gustavo Alfaro arruma o time com uma linha de 4 meio-campistas. Destaques para o Almiron, né, que foi jogador do Newcastle, disputou a Premier League, era um baita jogador do Newcastle, jogando pelo lado direito, e um pouquinho mais centralizado, o Diego Gomes, que foi revelado, mais um jogador revelado pelo Libertad e acabou sendo contratado pelo Brighton. Mais à frente está o craque do time, Julio Enciso, que não tem nada a ver com aquele Enciso que jogou no Brasil nos anos 90, jogador do Internacional. Ele também surge no Libertad e também é contratado pelo Brighton, uma das melhores prospecções de jogadores no futebol europeu. Foi emprestado ao Ipswich, da Inglaterra, disputou a Premier League na última temporada, mas o Ipswich acabou caindo. Mas ele se destacou, tanto que vai voltar ao time do Brighton, vai disputar a Premier League na próxima temporada. E o centroavante é o Sanabria, jogador do Torino, da Itália. Não é o forte da seleção paraguaia, né, a posição de centroavante, mas ele é um jogador muito perigoso. Acredito que o Brasil seja favorito na partida de hoje, mas vai ter que suar a camisa. Não vai ser simples, não. E o Brasil terá 3 alterações, 2 delas tranquilas. Estevão sai para a entrada do Rafinha. O Richarlison sai para a entrada do Matheus Cunha, que não é centroavante, mas deve jogar assim. Ele já atuou assim no Hertha Berlim, por exemplo, ele era um centroavante, já atuou nessa posição. E pelo lado esquerdo entra o Gabriel Martinelli, jogador do Arsenal, né? Então o Ancelotti enfraquece um pouco a marcação no meio de campo, tira o Gerson para colocar mais um ponta esquerda. Tem seleção em campo hoje, às 9h45 no horário de Brasília. E claro que BandBet está nessa com as melhores oportunidades do mercado para você. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e aí você será direcionado para a capa do site bandbet.bet.br. E lá você vai encontrar BandBet Multiplica, ou seja, odds turbinadas e exclusivas para uma combinada que eu e a Isa sugerimos para você, para esse grande jogo de bola, é o Brasil tentando a primeira vitória sob o comando de Carlo Ancelotti. E aí tem o seguinte, tem uma muito boa aqui, tá? Que é
Vinícius Júnior e Rafinha, os dois, para atingirem mais de um chute e meio no gol. Tá? Tem que chutar mais que não é marcar um chute gol. E meio. Um chute e meio no gol para cada um, ou seja, 2 finalizações você já mata aí. BandBet está pagando R$ 6,50 para essa combinada que eu e a Isa sugerimos para você, contra R$ 5,50 no mercado. Como eu disse, tem um boost aqui, odds turbinadas para você. E você pode fazer o Bet Builder também, criar a sua aposta. A gente já mostrou no programa anterior como você pode fazer isso. Então não perca a oportunidade, aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e faça sua fezinha no site bandbet.bet.br. Agora, para tudo que eu tenho um super recado para você. A BandBet está disponibilizando um mega presente para você se divertir no site. É um cupom de R$ 5 para você fazer a sua fezinha no site bandbet.bet.br. É uma aposta esportiva, evidentemente. Como é que você vai fazer para exercer esse cupom? Você vai fazer o seguinte, você vai apontar sua câmera aqui para esse QR Code que está aqui em cima, ou vai digitar no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br. E aí você será direcionado para a capa do site, e aí você vai fazer o seu login, tá? Faça o seu login, vá na aba promoções e digite o cupom que eu vou dizer agora. PlacarBet, está aqui embaixo, está aqui ao lado também. PlacarBet, tudo em letra maiúscula e tudo junto, tá? Lembrando que esse cupom é válido apenas para quem já tem uma conta ativa, mas nunca fez uma aposta esportiva na BandBet. Consulte termos e condições no site BandBet, um lance infinitas possibilidades. Claro, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Tem o Jogo do Brasil hoje e tem a poderosíssima Argentina em campo no Monumental de Nunes contra a Colômbia, né, Isa? É para ser um jogaço. Se vai ser, eu já não sei. Argentina versus Colômbia. Hoje também, 9 da noite, no Monumental de Nunes. Ou seja, casa da Argentina. Argentina, Berna, tranquila. Já garantiu a vaga para a Copa do Mundo. É a líder disparada das eliminatórias. Fez o que o Brasil tinha que ter feito, né? Conquistado os pontos lá no começo e agora ficado tranquila. Inclusive, Lionel Messi. Scaloni vai ter o luxo de ter Lionel Messi hoje como titular. Lionel Messi, que no primeiro jogo dessa data FIFA ficou no banco, foi poupado ali. Ele entrou no segundo tempo. Controle de carga, exatamente. Mas hoje, como titular, Lionel Messi contra a seleção colombiana, que é a 6ª colocada na tabela das eliminatórias. Então, precisa da vitória. A Venezuela tá ali no cangote, Berna. E essa seleção colombiana tem jogadores de qualidade para estar sofrendo o que está sofrendo. Exatamente. A Colômbia é boa, é uma boa equipe. Chegou à final, inclusive, da Copa América contra a própria Argentina. Perdeu por 1-0 com o gol do Lautaro Martínez. Mas não era para estar nessa situação, né? É outra equipe, é exemplo do que acontece com o Uruguai, que vai perdendo desempenho. Tem um técnico argentino, o Néstor Lourenço, né? Vale lembrar que existe uma grande rivalidade nesse jogo. Em 1993, também no Monumental de Nunes, a Argentina levou de 5 da Colômbia nas eliminatórias. A Colômbia chega à Copa de 94, inclusive, com status de favorita. Acabou rodando na primeira fase, todo mundo sabe o resto da história. Mas tem muita rivalidade nesse jogo. Como você bem disse, Lionel Messi é o principal reforço para o técnico Lionel Scaloni, que vai ter de fazer algumas mudanças na equipe, e é justo que as faça também, como você bem disse, a Argentina já está classificada, lidera as eliminatórias, isso não representa absolutamente nada para a disputa da Copa do Mundo, é apenas um título simbólico, né? Pelo lado esquerdo, a Argentina tem lá um novo lateral, é o Valentim Barco, ex-jogador do Boca Juniors. Não tem nada a ver com o Ezequiel Barco, que passou pelo River Plate e é o meio-campista, tá? É o Valentim Barco. E aí, no meio de campo, a Argentina vem com força máxima. Leandro Paredes de volta ao time, Enzo Fernandes, Lionel Messi jogando e Rodrigo De Paul. Deve jogar um 4-4-2, como é tradição na escola argentina. De repente, com o Julián Álvares e o Lautaro Martínez à frente. Os dois jogadores que, aliás, fizeram uma grande temporada. O lateral direito é o Molino, né? Jogador do Atlético de Madrid. No miolo de zaga, o Scaloni deve escalar, com perdão da redundância, o Cuti Romero do Tottenham e o Otamendi do Benfica, né? Do outro lado, a Colômbia também vem desfalcada para essa partida, inclusive no treino de ontem. Péssima notícia para os palmeirenses. Richard Rios se machucou, né? Inclusive, para o lugar dele foi convocado o Rafael Carrascal,
que é volante do América de Cali. Então, ali na dupla de volantes, o técnico Néstor Lourenço não terá o Richard Rios, terá o Lerma, né, que é um jogador muito importante ali do Crystal Palace, assim como o lateral direito Munhoz. Os dois jogadores conquistaram a FA Cup pelo Crystal Palace nessa temporada. E aí, mais à frente, joga com o John Arias, esse cara que a gente está vendo na tela, o Rames Rodrigues, e pelo lado esquerdo deve jogar o Cúcio Hernandes, jogador do Real Betis, com o Suárez, do modestíssimo Almeria da Espanha, mais à frente. É claro que a BandBet está nessa, com as melhores oportunidades do mercado. Você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e aí você vai ser direcionado para a capa do site bandbet.bet.br. E a gente coloca na tela para você as melhores oportunidades do mercado para esse jogo. Vamos criar uma aposta, customizar uma fezinha e ensinar a você como você faz esse processo. Clica no jogo, evidentemente, vai aqui em criar a aposta e aí você acha que vai dar o quê? Argentina ou Colômbia? Argentina. A Argentina. A Argentina é muito forte, é uma das melhores seleções do mundo. Joga sem pressão, joga ao lado da sua torcida. Não vai tomar de 5-0 da Colômbia dessa vez, não, né? Tá bom. Não. Mais de 2 gols e meio ou menos de 2 gols e meio? Mais de 2 gols e meio. Ih, a Isa tá apostando numa goleada, hein? Não, tô apostando num 2-1. 2-1? Justo. E jogador para marcar? Temos aqui as opções. Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvares e Nico Gonçalves, que é jogador da Juventus. Julián Álvares. Julián Álvares, que marcou o gol da vitória, inclusive, da Argentina sobre o Chile na última rodada das eliminatórias da Copa do Mundo na América do Sul, né? O que você sempre fala por aqui, Isa? Tem que jogar com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos.